Então, hoje a gente já fez, estamos chegando perto do Shema Israel, a gente já explicou a primeira brachá, a gente falou que o Shema Israel, na verdade, é uma mitzvah por si só, ele não precisaria ser feito junto com a tefilá, porque existe a mitzvah de todos os dias a gente falar o Shema Israel de manhã e de noite, a gente vai ver, quando a gente chegar lá, das próprias palavras do Shema Israel, a gente aprende qual que é a mitzvah de Shema Israel, mas os nossos sábios já conectaram, já juntaram na nossa tefilá o Shema Israel, e a gente pronuncia de manhã 2 brachot antes do Shema e uma brachá depois, e de noite são 2 brachot antes e 2 brachot depois do Shema Israel. A primeira brachá a gente já explicou, foi uma brachá longa, não longa só no comprimento, também no comprimento da brachá, mas a gente viu que fala de vários assuntos diferentes, vários níveis de louvor que a gente faz para Deus e os seres celestiais, tanto os planetas, as estrelas, quanto os anjos, que toda a criação dá louvores para o Criador do mundo. E assim a gente terminou na aula passada a primeira brachá. A segunda brachá, antes do Shema Israel, é chamado de uma brachá ktsará, é uma brachá curta, porque ela está falando de um único assunto. Aqui a gente vai fazer, na verdade, um agradecimento para Deus pela possibilidade da gente poder estudar a Torá, conhecer a Torá, se conectar com a Torá e com as mitzvot, e a gente vai pedir sabedoria para Deus, para poder entender a Torá e para poder aplicar no nosso dia a dia a Torá e a gente poder cumprir as mitzvot e se transformar em pessoas melhores, porque é essa a ideia. A Torá não é simplesmente um estudo pelo estudo, óbvio que isso tem um valor por si só, mas a Torá a gente deve estudar com a intenção de querer cumprir e se transformar a cada dia numa pessoa melhor. Então vamos ver agora essa brachá, uma brachá chamada Ahavá Rabá. Então, Ahavá Rabá Ahavtanu, Deus, você amou a gente, um amor muito grande. Hashem Elokeinu, Deus, Yud Kei Vav Kei, o Deus que foi, que é e que sempre será. Elokeinu, o Deus de toda força e dá Ashgahá para ti, dá supervisão particular. Hemlag Dolá, Veieterá, Hamalta Aleino, e uma compaixão muito grande e até excessiva, mas não excessiva de um lado negativo, de um lado positivo, toda a misericórdia que Deus ele tem do povo judeu. Hamalta Aleino, você teve essa misericórdia com a gente. Avino Malkeino, você é nosso Avino, você é o nosso pai, e ao mesmo tempo você é nosso Malkeino, você é nosso Melech. Por que a gente usa sempre essa expressão? A gente fala Avino Malkeino, a gente lembra de Rosh Hashanah, Yom Kippur. A verdade é que na tefilá do dia a dia a gente também usa bastante essa expressão do Avino Malkeino. Na própria Amidá tem 2 brachot que a gente trabalha com esse conceito do Avino Malkeino. Por que a gente trabalha com os dois? Um pai, ele ama muito o filho, ele quer dar o melhor para o filho, mas nem sempre ele pode dar tudo o que ele gostaria. Quantos pais conseguem dar para os filhos tudo o que eles gostariam de dar? A gente tem as nossas limitações, muita coisa a gente gostaria de dar, mas não consegue. O rei, ao contrário, o rei é aquele monarca poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, mas nem sempre ele quer fazer. Deus, ele é os dois, ele é o Avino e ele é o Malkeino. Ele quer dar tudo de bom para a gente e ele pode dar o que ele quiser, e assim ele faz. Ele dá só do bom e do melhor para a gente. Bavura voteino, shebatru berra, e tudo isso, toda essa misericórdia que você tem, todo esse amor que você tem pelo povo judeu, tudo isso é por causa dos nossos patriarcas que confiaram em você. Vamos lembrar de atos como o Abraham Avinu. O grande problema, a gente comenta sempre isso nas aulas, a gente lê as histórias da Torá como historinhas. A gente precisa fazer um exercício mental
de sempre tentar entrar na história e ver como os testes dos patriarcas foram testes muito difíceis. Imagina Abraham Avinu, Deus aparece para ele e fala: Abraham, lech lecha me'artzecha mimoladetecha mibeit avicha el eretz asher areka, vai lá, sai da tua casa, da casa dos teus pais, da casa da tua família, de todo o teu comodismo, de tudo que você conhece, da tua tranquilidade, sai do teu emprego, sai de tudo que você tem já conquistado na tua vida e sai andando. Vai andando para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Olha o nível de bitachon. Vamos tentar se colocar numa situação dessa. Quantas pessoas a gente conhece que fazem aliá? Baruch Hashem é uma grande mudança de vida, mas a pessoa normalmente, quando ele faz aliá, ele já vai com tudo preparado, ele já tem coisa preparada lá em Israel. Hoje em dia, tem a agência judaica que ajuda, tem os Olim Hadashim que recebem ajuda, tem muitos brasileiros que já moram lá em Eretz Israel. Então, a gente tem uma ajuda, a gente já vai com uma certa estrutura. Óbvio, Kolat Halot Kashot, todo começo é difícil, mas a gente vai estruturado. Tenta se colocar na situação de Abraham Avinu. Sai daqui e vai para onde eu vou te mostrar. Ele não sabe para onde ele vai, se é um lugar bom, se não é um lugar bom, o que ele vai fazer da vida, de onde vai vir o sustento, quem são os habitantes desse lugar. Ele não sabe se vai alguma vez na vida ver de novo a família dele. É um teste muito grande, mas os nossos patriarcas criaram esse vínculo de amor com Deus por toda a confiança que eles confiaram em Deus. Vetelamdem Hukei Haim, e que você ensinou para eles Hukei Haim, os decretos de vida. A Torá, ela traz vida para a gente, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Ken Tehaneinu Vetelamedeinu, por favor, Deus, mesmo que nós não temos atos como os atos de Abraham, Yitzhak, Yaakov, mas, por favor, seja gracioso com a gente. Matanat Hinam, dá para a gente um presente gratuito, não espera a gente ter méritos. Vetelamdeino também ensina para a gente essa Torat Haim, essas instruções de como ter vida, e em especial de como ter vida eterna. Avinu Avarahaman, o nosso pai, e não só um pai, um Avarahaman, um pai misericordioso, Amerahem, que tem misericórdia de todo mundo. Ele é o misericordioso, Hamerahem, Rahem Aleinu, por favor, tem misericórdia da gente também. Veten belibeinu leavin, permita que meu coração possa entender, o leaskil, que possa compreender, lishmoa, que eu possa escutar. A gente sabe que a linguagem lishmoa não é só ouvir uma coisa e entra por um ouvido, sai pelo outro. Lishmoa é absorver. Hashem permita que a gente possa estudar a Torá, mas num nível de Shema Israel, de escutar e de internalizar. Lilmod o lelamed, que a gente possa estudar, que a gente possa ensinar. A gente falou bastante nos 48 Kinyanei a Torá, as 48 ferramentas para adquirir a Torá. A gente falou da importância que a Torá não pare na gente, que a gente possa transmitir a Torá para as outras pessoas através de uma conversa com alguém, em vez de falar de besteiras. Repete alguma coisa bonita que você escutou numa aula de Torá. Você faz o dia da pessoa, às vezes, é toda a Torá que a pessoa escutou no dia dela, é alguma coisa de 5 minutos que a gente fala e que dá um novo sentido para a vida da pessoa. É incrível o quanto a gente pode, com pequenos detalhes, mudar a vida de uma pessoa, e a gente não está isento de pensar nos outros e transmitir a Torá para outras pessoas. A minha mãe, Baruch Hashem, me contou que há pouco tempo aconteceu com a minha irmã lá em Eretz Israel uma história. Minha irmã é médica lá em Eretz Israel e ela trabalhava num hospital que tem um médico Yehudi que veio da Rússia, mas esse médico pegava no pé dela, tudo reclamava, e realmente era uma convivência muito difícil. E um dia esse médico vê ela rezando, ela estava fazendo Birkat Hamazon, e ele perguntou para ela: o que você está fazendo?
Ela falou, eu estou rezando, eu comi alguma coisa e eu agradeci para Hashem. E ele, pela primeira vez na vida, assim, eu acho que nunca tinha visto alguém rezar depois de comer alguma coisa. Ela acabou dando depois um livro para ele, do Shema Israel, era alguma coisa de Torá, e passou muito tempo, faz pouco tempo que ela voltou a ter contato com esse médico. Ela tinha encaminhado uma criança que ela conhecia para esse médico atender, e Baruch Hashem, o tratamento foi 100%. Ela ligou para agradecer. Esse homem do outro lado da linha fala, eu que quero agradecer a você, você mudou minha vida. Falei, como assim eu mudei sua vida? Ele falou, aquele livro que você me deu mudou minha vida, eu comecei a estudar aquele livro. Hoje, Baruch Hashem, minha família inteira fez tuvá. Todo dia à noite eu vou para um kollel estudar um pouquinho de Torá. Baruch Hashem, a gente não tem isenção de pensar nos outros, de transmitir a Torá também para as outras pessoas. Então, lilmod lelamed, estudar e tentar passar isso para os outros também. Lishmor velasot ulekayem, que a gente possa observar, guardar toda a sua Torá, para não mudar uma vírgula da sua Torá, velasot, cumprir todas as mitzvot da sua Torá, ulekayem, a gente possa fazer toda a tua vontade, et kol divrei Talmud Torateha, todas as palavras dos ensinamentos da sua Torá, be'ahavá. Isso é uma das coisas mais importantes. Nunca cumprir as mitzvot como se fosse um peso, como se está difícil, como alguém que quer libertar desse peso nas costas. Deus nos livre. A gente tem que fazer com alegria, com ahavá, com amor e com agradecimento que Deus, a bondade que Ele permitiu, que a gente possa estudar a Torá e possa cumprir as suas mitzvot. Verraer eineinu betoraterra, ilumina nossos olhos na sua Torá, para que a gente possa entender, que a gente possa enxergar. Quantas vezes a gente lê o mesmo versículo da Torá e não percebeu? Tem um Rav, que eu gosto muito de escutar o shiurim dele, um Rav, que ele é Rosh Yeshiva em Miami, Rav Yohanan Zweig Shlita, e ele tem aulas incríveis. Ele faz perguntas na Torá, que toda vez que eu escuto a pergunta dele, eu sinto vergonha. Quantas vezes na vida eu vi esse mesmo versículo e eu não perguntei isso, eu não prestei atenção. Olha que detalhe, uma palavra, uma letra. Uau, veio uma explicação maravilhosa. Por que é essa palavra, essa letra, por que mudou, por que conectou? Que Hashem ele ilumine nossos olhos na Torá, para que a gente possa estudar, possa aprender. Vedabek libeinu bemitzvoterra, conecta nosso coração com as tuas mitzvot e não com as vanidades do mundo. As pessoas, elas assistem 2 horas de futebol, mas não conseguem se concentrar 15 minutos de Torá. Então, quer dizer, 2 horas de futebol passa voando, mas 15 minutos de Torá parece uma eternidade. Que a gente possa conectar nosso coração com os valores verdadeiros. Veyahed levaveinu leahavá o leirá shemerra, que a gente possa unificar o nosso coração para que a gente possa amar e temer o seu grande nome. De novo, a gente não pode ter muitos amores na vida. Se a gente ama tudo, a gente não ama nada. Unifica o nosso coração para o nosso amor para Hashem, o amor pelas mitzvot, o amor pela Torá. Velo nevosh leolam vaed, e por favor, Hashem, não envergonhe a gente para toda a eternidade. Quanto mais a gente estudar a Torá, menos a gente vai ser envergonhado para a eternidade. Muitas vezes, pessoas fazem coisas ruins, pessoas fazem coisas erradas, e tem aquele grande questionamento, tzadik veraló, por que pessoas boas sofrem, por que pessoas ruins têm sucesso na vida, mas a verdade é que quando a gente chegar no Olam Abá, a gente vai entender tudo, a gente vai ver que cada bom ato vai receber sua recompensa, e Deus nos livre, cada mau ato vai ter uma vergonha eterna. Então, que Bezrat Hashem, que a gente possa estudar a Torá, que Hashem ilumine nossos olhos para a gente guardar todas as palavras da Torá e não receber nenhum tipo de vergonha no mundo vindouro, porque a gente vai cumprir a vontade de Hashem.
mesmo que parece, num certo momento, que os Rechaim estão se dando bem na vida, os perversos, eles se dão bem na vida, não importa. A gente confia em Hashem, a gente cumpre a vontade dele e a gente sabe que, através disso, a gente espera, Bezrat Hashem, não ter nenhum tipo de vergonha no mundo vindouro. Aqui, a gente pode fazer coisas erradas quando ninguém está vendo, mas no mundo vindouro vai estar tudo claro, vai estar tudo aberto, como as pessoas que passaram por morte clínica, e uma das coisas que eles descrevem, eles viram a vida inteira passando num filme. Imagina, a gente vê no filme todas as coisas erradas que a gente fez, que a gente prejudicou alguém, machucou uma pessoa, desrespeitou as ordens de Hashem. A gente assistir isso depois de um filme, a vergonha que isso vai causar, que Hashem nos proteja de todo esse tipo de vergonha. Ki Beshem Kochecha Agadol Veanorá Batarno, porque a gente confia no seu nome, no seu nome grande e sagrado e temível, Nagilá Venismerá Bishuoterra, e que a gente possa se alegrar e festejar quando vier a sua Yeshua, quando vier a sua salvação, quando finalmente a gente tiver o mérito de trazer o Mashiach para o mundo, que a gente possa se alegrar vendo a tua mão e a tua grande salvação. Ve'avieinu leshalom me'arba kanfot haaretz, nos traga em paz dos 4 cantos do mundo, quando chegar o momento da Geulah, quando chegar o momento do Mashiach, da nossa salvação final, que Hashem, você possa nos reunir dos 4 cantos do mundo, a gente possa, Bezrat Hashem, se reunir todos em Eretz Israel, Vetolireino comemiut leartzeino, e você nos conduza de cabeça erguida para a nossa terra, sem nenhum tipo de vergonha. Hoje em dia, muitas vezes, o povo judeu tem que rezar num Beit HaKnesset, que a fachada ela tem que ser escondida, não pode ser um lugar aberto, a gente tem que ter medo de atentados, de antissemitismo. Tem muitos países da Europa que estão falando para os judeus não saírem de kippá na rua, porque tem risco de serem atacados, de serem apedrejados, de serem xingados no meio da rua. Agora que teve, de novo, em Israel, com os palestinos do mundo inteiro estouram um monte de passeatas e agressões contra o povo judeu, mas quando chegar a Yeshua de Hashem, a gente já não vai mais ter medo nenhum e vergonha nenhuma, e de cabeça erguida a gente vai voltar para a nossa terra, que ele poel Yeshuotata, porque você é o Deus Todo-Poderoso. O nome Kel é o nome que representa todo o poder de Hashem e, ao mesmo tempo, toda a misericórdia dele. Você é o Deus que faz Yeshuot, toda a salvação vem de verdade só de você. O Banu Baharta Mikol Am Velashon, e você escolheu o povo judeu, você nos escolheu entre todos os povos, entre todas as línguas do mundo. Vekeraftanu Leshimha Gadol Sela Bemet, e você nos aproximou do seu grande nome. Deus, ele é denominado Eloquei Israel, o Deus de Israel. Ele conectou o nome dele com o nosso nome. Leodot Leha Uleahedha Beahavá, e que você dá para a gente a possibilidade de poder te agradecer e poder sempre proclamar a sua unicidade. Baruch Ata Hashem Aboher Beamo Israel Beahavá. Então, Deus, você que é a fonte de todas as brahot, e você aquele que escolhe o povo judeu com Ahavá. Verdade que é uma escolha mútua. O povo judeu escolhe Deus e Deus escolhe o povo judeu como o povo que vai representar ele no mundo e que vai trazer a Torá dele, a grande mensagem dele. Na verdade, não é uma mensagem, que a gente não confunda um conceito que é um conceito de outras religiões, que a gente tem um relacionamento, é só a gente Deus e os outros povos não servem para nada. Deus me livre. Nós temos uma missão para toda a humanidade, para trazer as palavras de Deus para o mundo inteiro, principalmente através do nosso comportamento. A gente não tem
um relacionamento que é só a gente com Deus e mais ninguém importa. Todos os povos do mundo podem e devem se conectar com Deus, e ele trouxe as maneiras através dos seus mensageiros, que são o povo judeu. Então, é uma mensagem universal. O judaísmo é uma mensagem para todos os povos do mundo, e que a gente possa, Bezrat Hashem, amar Deus e se conectar com Ele e transmitir essa mensagem de amor para todos os povos do mundo inteiro. E essa foi a Brachá antes do Shema Israel. E, finalmente, chegamos na maior expressão de emuná do povo judeu. É interessante, não importa o quanto um Yehudi ele possa estar afastado do judaísmo, não tem um único Yehudi que não sabe Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Muitas histórias, olha, dava para ficar uma aula inteira só falando sobre histórias, milagres de pessoas que estavam muito afastadas e que um Shema Israel salvou a vida dessa pessoa. Duas histórias que eu lembrei, que eu acho que são muito, muito marcantes nesse ponto. Uma história, quando estava tendo a Guerra das Malvinas, a Guerra da Argentina contra a Inglaterra. Infelizmente, como toda guerra, tem muitos mortos, tem muitos feridos. Tem um soldado da Argentina que está indo lá, está num avião, indo para o campo de batalha, e ele está sentado. Esse soldado, ele era um soldado judeu, muito afastado, muito assimilado, não conhecia nada sobre judaísmo, e ele estava sentado do lado de um outro soldado argentino judeu que conhecia um pouquinho mais de religião, estava um pouquinho mais conectado com o judaísmo, e esse homem começou a ficar com medo de estar chegando perto do campo de batalhas. O que vai acontecer? Uma guerra contra a Inglaterra não é algo muito simples, e ele pede para o amigo, me ensina a rezar, por favor, eu quero saber rezar. E o amigo falou, olha, não dá tempo agora de te ensinar a rezar, mas eu vou te ensinar uma reza que pode salvar a tua vida, um nível de conexão com Deus único, especial. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sempre que você tiver numa situação de perigo, faz o Shema Israel. E assim, eles foram para frente de batalha, e batalhas muito difíceis, uma situação muito pesada, até que, num confronto, esse soldado argentino ele foi rendido por um soldado inglês, e o soldado inglês apontou para ele a baioneta e já vai estar pronto para matar ele. De repente, esse soldado argentino ele lembra do conselho do amigo e ele fecha os olhos e fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, esperando que vão ser as últimas palavras que ele vai falar na vida. De repente, fica um silêncio, não acontece nada, ele não escuta barulho de tiro, ele abre os olhos devagar e ele vê aquele soldado inglês, e o soldado inglês ele está chorando. E um soldado inglês tira uma Magen David dentro da camisa dele e fala, levanta e corre sem olhar para trás. O Shema Israel salvou a vida dele. Dois Yehudim se encontraram no meio de uma guerra que um está matando o outro, mas um Shema Israel serviu para juntar dois Yehudim. Olha a força do Shema Israel. E uma outra história muito interessante, se eu não me engano, era com o Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zeher Tzadik Libraha. Uma vez ele estava num táxi conversando com o motorista, e o motorista virou para ele e falou, olha, eu tenho uma história, você acha que não acredito em Deus? Rabino, eu quero te contar uma história que aconteceu na época que eu era jovem, eu estava no exército, quando a gente estava uma vez fazendo uma movimentação no meio do deserto, aconteceu uma coisa incrível. Um dos nossos amigos, que estava lá no acampamento também, a gente escutou um grito dele. Quando a gente correu para encontrar com esse amigo, a gente viu que ele estava enrolado por uma cobra. A cobra tinha enrolado nele enquanto ele estava dormindo e está sufocando ele. Ele está para morrer, ele já estava sem ar, ele estava quase azul, sem ar. E aí a gente começou a gritar para ele,
já que você vai morrer, faz o Shema Israel, pelo menos morre fazendo o Shema Israel. E esse homem, com as últimas forças que ele tinha, ele faz Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quando ele consegue pronunciar o Shema Israel, a cobra solta ele e vai embora. Uau, um milagre aberto. E o taxista contou, esse homem, obviamente, ele saiu daquele dia, ele viu Deus na frente dele, ele saiu muito mexido com aquele milagre, ele acabou fazendo tchuvá, Baruch Hashem casou também com uma moça religiosa, hoje ele tem filhos em escolas religiosas, eles cumprem Shabat, eles comem kasher, são pessoas que seguem o caminho de Deus. E um rabino perguntou para o motorista de táxi que viu tudo isso, testemunhou tudo isso, um homem falando Shema Israel e salvou a vida dele. Ele falou, e você? Ele falou, eu não, o milagre foi com ele, não foi comigo, não tem nada a ver comigo esse milagre. Olha que incrível, mesmo vendo um milagre desse diante dos olhos dele, ele preferia ficar, infelizmente, imerso numa vida de mentira. Olha que incrível, aqui acabei de lembrar, acho que vale a pena só uma terceira história, essa eu escutei aqui também em primeira pessoa, um rapaz que ele estava com um problema de visão, ele tinha uma doença chamada ceratocone. Esse ceratocone, ele vai fazendo com que a córnea vai ficando no formato de um cone, e com isso a pessoa vai perdendo gradativamente a visão. Ele era muito jovem quando aconteceu isso, quando ele tinha, eu acho que uns 14, 15 anos, identificaram o problema. Com 18 anos, ele tinha 20% da visão. Então, os médicos falaram para ele, olha, mais um pouco, você vai ficar cego, você vai perder completamente a capacidade de focar os objetos, você vai ficar cego. A única coisa que dá para fazer é um transplante de córnea. Então, ele falou, tá bom, tem que fazer o transplante de córnea, tem que entrar numa fila, não se sabe quando vai conseguir, pode demorar dias, pode demorar meses, pode demorar anos. E ele não sabia, aconteceu um grande milagre, faleceu um doador que era 100% compatível, só com ele conseguiu, assim, de uma maneira milagrosa, esse transplante de córnea, e ele fez o transplante de córnea, transplante 100%, Baruch Hashem, deu tudo bem. Quando termina a operação, ele está com pontos no olho, depois de algumas poucas semanas, ele finalmente abre os olhos e a visão dele não voltou. A visão dele continua sem foco, ele não consegue enxergar. Então, ele vai correndo no médico e fala, doutor, não mudou nada. Eu falo, não pode ser impossível. E ele olha, ele faz exames, está tudo perfeito, ele chama outros especialistas, todo mundo olha, não tem explicação. Vamos tentar mais uma intervenção cirúrgica, eles vão fazer um certo corte na córnea para tentar ajustar o foco, e, de novo, fazem a cirurgia perfeita, mais algum tempo de recuperação, quando tiram um tampão do olho, não mudou nada. Então, o médico já não sabe mais o que fazer, os maiores especialistas do mundo examinam as fotos, as imagens, não tem explicação lógica, tem tudo para funcionar o olho, mas o olho não funciona. Então, o médico marca uma segunda cirurgia para um novo ajuste da córnea, mas ele virou para o rapaz e falou, quando o rapaz está indo para a mesa de cirurgia, ele fala para o rapaz o seguinte, fala, olha, a gente vai tentar fazer um novo ajuste, mas eu vou ser muito sincero, é a última coisa que dá para fazer, porque sua córnea vai ficar muito fina e não dá para fazer um novo ajuste, então eu vou te dar um conselho, reza para o teu Deus. Era um médico não judeu, e esse rapaz, um judeu, não sabia rezar, não sabia nada. Qual é a única coisa que ele sabia fazer na vida? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ele contou que ele foi o caminho inteiro, que ele estava já deitado na maca, estava sendo levado lá na cama hospitalar, o caminho inteiro até a sala cirúrgica. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Olha que incrível. Aconteceu aqui um grande milagre e essa operação, a visão dele voltou 100%.
Então, a gente está vendo aqui que o Shema Israel não é simplesmente mais uma tefilá. É, com certeza, a maior expressão que a gente pode ter da nossa conexão com Hashem, a gente aceitar a unicidade do Criador do mundo, que Deus controla tudo e que a nossa vontade tem que estar conectada com a vontade de Hashem. Olha que incrível. Alguém aqui está me falando, alguém que está assistindo no Facebook, que as 2 vezes que eu estava contando as histórias, quando eu falei o Shema Israel, travou a imagem, travou completamente nas 2 primeiras histórias. Eu não sei se na terceira também travou, mas olha só a força das nossas palavras. Por isso a gente tem que ser cuidadoso com cada uma das palavras que saem da nossa boca. Olha só que incrível. Então, vamos lá, chega de histórias. Vamos lá para o nosso Sidur agora. Mas, como eu falei, a verdade, dava para ficar uma aula inteira só contando histórias de milagres que estão associados com o Shema Israel. Então, primeira coisa muito interessante, a gente sabe que a gente tem 248 órgãos e membros dentro do nosso corpo. E, com certeza, não é nenhuma coincidência que a gente tem também 248 mitzvot positivas da Torá. O que quer dizer uma mitzvah positiva? Mitzvah, faça isso, faça aquilo, coloque tefilim, tudo que está associado com alguma coisa que tem que fazer é chamado de mitzvah positiva, e tudo que está associado com não faça isso é chamado de mitzvah negativa. Mitzvah lotase e mitzvah tase. A gente tem 248 mitzvot positivas da Torá, mitzvot a ser. Só que aqui no Shema Israel, se a gente contar, se alguém tiver curiosidade, podem contar em casa, o Shema Israel tem exatamente 245 palavras. Quer dizer, para completar os 248, para a gente poder servir a Hashem com os nossos 248 membros e órgãos, faltam 3 palavras. Como a gente completa essas 3 palavras que faltam? A pessoa que está fazendo o Shema Israel junto com o Minyan, quando tem um Sheliach Tzibur, quer dizer, quando tem um Hazan que está fazendo a Tfilá, então o que acontece? No final do Shema Israel, quando a gente chegar lá de novo, a gente repete esse ponto. O Sheliach Tzibur, ele vai lendo o finalzinho do Shema Israel. Então, a última parte é Ani Hashem Elokehem, Asher Hotzeisi Etchem Meretz Mitzrayim, Liot Lachem Lelokim, Ani Hashem Elokehem. A gente vai conectar, depois a gente explica por que isso, a gente conecta o final do Shema Israel com o começo da próxima brachá, que começa com a palavra Emet. Então, o correto da gente terminar o Shema Israel, a gente vai voltar nisso, é a gente terminar com as palavras Ani Hashem Elokehem Emet. A gente trazer o Emet da próxima brachá como se fosse a última palavra do Shema Israel, mas não é. O Emet não faz parte das palavras do Shema Israel. O Sheliach Tzibur, o Hazan, aquele que está conduzindo a Tfilá, ele vai fazer, quando termina, quando todo mundo fez o Shema Israel, ele vai repetir as palavras Hashem Elokehem Emet. Ele vai repetir 3 palavras. Para que serve essa repetição do Sheliach Tzibur? Justamente para o número de palavras que, na prática, a gente está pronunciando, são 248 palavras no nosso Shema Israel, para completar o mesmo número de membros e de órgãos. Mas, e o que a gente faz quando a gente está rezando sozinho na nossa casa, em algum lugar que não tem minyan? Então, por isso, antes de começar a reza, a gente vai acrescentar, só se a gente está sozinho. Se está no Beit HaKnesset, a gente não menciona essas 3 palavras, que uma delas contém o nome de Hashem. Eu vou pronunciar aqui, por mais que é proibido pronunciar
em vão o nome de Deus, mas como a gente está aqui num estudo para entender a Tefilá, eu vou pronunciar, a gente vai acrescentar as palavras El Melech Neeman. Então, o nome de Hashem, o nome Kel, é o nome que a gente já acabou de explicar. É o Deus Todo-Poderoso, né, que tem poder sobre tudo e, ao mesmo tempo, ele é misericordioso. Ele é um Melech, ele é o rei, tem o poder de fazer o que ele quiser, e ele é Neeman, ele é confiável. A gente pode confiar em Hashem. Não vem nenhum sofrimento que a pessoa não merece, ninguém deixa de ganhar uma vírgula do que ela merece. Deus, ele é confiável, a gente pode confiar. Tudo que a gente fizer de mitzvot, a gente vai receber a recompensa, e nada do que está vindo de dificuldades e sofrimentos, ele é de graça. Se Deus está mandando, é porque tem alguma coisa que a gente precisa consertar. Então, olha que incrível também essas palavras aqui do Kel Melech Neeman. Se a gente pegar as iniciais dessas palavras, Aleph, Mem e Nun, a verdade que são as letras que formam a palavra Amém. Toda vez que a gente fala Amém numa brachá, na verdade, essa é a intenção que a gente tem que ter, que Hashem, ele é confiável, e Hashem, ele vai cumprir tudo que está. Então, quando a gente escuta uma brachá, a gente fala Amém para confirmar, se é um louvor para Deus, Amém, é isso mesmo, essa é a força de Deus. Se é um pedido, Amém, que Deus mande isso que a gente está pedindo. Então, é uma forma da gente expressar a nossa confiança completa em Hashem. Então, sempre a gente vai falar essas três palavras, Kel Melech Neeman, antes de começar o Shema Israel, e além da gente estar começando o Shema Israel, demonstrando a nossa confiança, o nosso bitachon em Hashem, a gente também está completando as 245 palavras, que mais 3 palavras para chegar em 248, que é o número de mitzvot positivas da Torá. Aqui também, como a gente já explicou, é muito importante, quando a gente chega no Shema Israel, lembrar, o Shema Israel não é simplesmente uma parte da nossa tefilá. O Shema Israel é uma mitzvah por si só. Ele é uma mitzvah, então a gente deve ter a intenção, antes de falar o Shema Israel, que a gente está cumprindo a mitzvah da Torá, de fazer todos os dias o Shema Israel, tanto de manhã quanto de noite. Outro detalhe, aqui um detalhe um pouco mais técnico, um pouco mais da Halachá, da lei judaica. A Mishnah em Brachot, ela fala que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está pronunciando o Shema Israel, para conseguir ter, além da Kavaná, além de ter intenção em cada palavra do Shema Israel, o mais importante, não que isso isenta a gente de ter intenção no Shema Israel inteiro, mas o principal são as 2 primeiras frases do Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. São as 2 coisas que a gente tem que ter em especial. Essas 2 frases, a gente deve caprichar na intenção, tanto das palavras, quanto o que a gente está se conectando com Hashem nesse momento. Mas também na pronúncia de cada palavra. Alguns sidurim, não sei se vocês já chegaram a ver isso, em especial, por exemplo, se o sidur da ArtScroll, que é um sidur que vem com muitos comentários, ele traz isso. Eu quero só mostrar, espero que dê para ver aqui na imagem, olha só. Ve'ahavta es Hashem Elokecha. Então, quando a gente vê o Et Hashem Elokecha, tem um tracinho separando as palavras. Isso acontece em todo o Shema Israel. Tem muitos pontos aqui, olha só. Tem muitos pontos que tem uma barra que está separando entre uma palavra e outra. Por que alguns sidurim aparecem isso? Isso, obviamente, não é parte do Shema Israel, mas
a gente tem que tomar muito cuidado na pronúncia de palavras para não emendar uma palavra na outra, porque senão você está pronunciando uma palavra errada. Olha que incrível. Eu vou dar um exemplo, olha só. Verrayu letotafot ben einecha, e que ele seja como um tefilim entre os seus olhos. Se eu falar pausadamente, então vai sair a frase Verrayu letotafot ben einecha. Eu estou falando 4 palavras. Mas se eu falar o Shema Israel muito rápido, olha o que vai sair. Verrayu letotafot ben einecha. Ben einecha virou uma palavra nova que não existe. Então, eu não estou pronunciando o Shema Israel, eu estou falando outra coisa. Eu acabei de criar a palavra ben einecha. Não existe a palavra ben einecha. Então, tem que tomar cuidado toda vez que nesse Sidurim tem essa barrinha, é um sinal de stop, para, reza com cuidado, faz uma interrupção de segundos, só para terminar bem, espaço, einecha. Por quê? Porque o nun, ele conecta com o ain da próxima palavra e vira bem einecha, vira uma palavra só. Isso acontece com muitas palavras e a gente não vai estar. A Gemara, a Mishnah em Brachot fala, mesmo se alguém não foi cuidadoso com a pronúncia das palavras, ele não precisa fazer o Shema de novo, ele cumpriu a obrigação do Shema Israel, mas, obviamente, não cumpriu da maneira lekatrila, da maneira correta de fazer. Bediavad, já que fez assim, está valendo, mas Deus nos livre, a gente viveu uma vida bediavad, viveu uma vida de fazer as coisas para cumprir a obrigação. Não, vamos fazer da melhor maneira possível e kavaná, intenção, pelo menos nas 2 primeiras frases, Shema Israel e Baruch Shem Kevod, mas, se possível, também que seja uma tefilá muito especial. Tem alguém aqui fazendo vidu e a confissão dos seus pecados, que a gente acaba falando assim o Shema Israel. Não se preocupa, que estamos aqui nessa aula justamente para, Bezrat Hashem, a gente vai consertar e vamos melhorar a cada dia, a gente vai melhorar nossa tefilá. Então, é muito importante, mesmo quem não tem o sidur com essas barrinhas, que marque no seu próprio sidur. Pega um sidur que tem e faz as marquinhas aonde está, ou até mesmo sem pegar um sidur. Pega algum dia, lê o Shema Israel devagarzinho e vai vendo quais palavras do Shema Israel que tem o risco da gente acabar juntando e virando 2 palavras, virarem uma única palavra, e pior de tudo, uma única palavra sem sentido nenhum. Então, não vamos ter bem nem necha nas nossas tefilot Bezrat Hashem. Vamos agora pegar as palavras e, pelo menos, as principais intenções que a gente deve ter no Shema Israel. Então, primeiro ponto, Shema Israel, escute Israel, como a gente acabou de falar. Shema não é simplesmente de ouvir, Shema é de escutar com atenção e de internalizar, pegar para a minha vida algum ensinamento. Então, Shema Israel, escuta, mas escuta de uma maneira que isso tem um impacto na forma que você vive. Hashem Elokeinu, Hashem, ele é o nosso Deus. Olha que incrível, atualmente, Hashem, ele é só o nosso Deus, mas Hashem Echad, vai chegar um dia que Hashem, Deus, vai ser um no mundo inteiro, é o que a gente termina todos os dias a nossa tefilá com o Aleinu Leshabeach, Bayom Ha'u e Hashem Echad, o Shmo Echad. Naquele dia, Deus vai ser um só e seu nome vai ser um só em todo o mundo. Então, a gente deve tentar ter essa kavaná, Shema Israel, receber para a nossa vida a unicidade de Hashem, receber que Deus é tudo. Hashem, ele é errado. O que significa que Hashem, ele é errado? Primeiro, que não tem nenhum outro Deus. Deus é único. A gente já explicou o cuidado que a gente tem de não associar, não pegar uma ideia completamente não judaica de que existe uma luta de Deus e do diabo, de Deus e o Satã,
para ver quem é mais forte. O Satã quer derrubar Deus. Isso é um conceito não judaico. Hashem errado. Deus tem controle de tudo. E mesmo o Satã, ele é, na verdade, um malach. Ele é um anjo criado por Deus que tem uma função de trazer testes para a gente no mundo, para que a gente possa vencer o Yetzer Hará e ganhar o nosso mundo vindouro. Então, Hashem, ele é errado. Um outro ponto que é muito importante também a gente tomar cuidado é que a gente vê muitas vezes, né, na Torá, Deus, por um lado, ele é muito misericordioso, Deus, ele tem amor, mas às vezes a gente vê que Deus bachará a Hashem e queimou a fúria de Hashem. Deus está furioso com o povo, Deus manda castigos. Espera aí, como pode ser que Deus ele é tão bondoso, Deus é amor, e esse mesmo Deus bondoso e de amor, daqui a algum tempo, ele está furioso e ele está mandando castigos? Hashem errado. Deus, ele é a perfeição, é toda a perfeição incluída nele, e a gente hoje em dia não consegue entender, mas vai chegar um dia que a gente vai entender que todos esses traços de Hashem, todas essas midot de Hashem, na verdade, emanam do mesmo ser, não tem nenhuma contradição. A gente vai, Bezrat Hashem, conseguir entender, enxergar que o mesmo Deus que ele ama, ele também castiga, mas esse castigo também é parte daquele amor, daquela misericórdia dele. E mesmo quando Deus está bravo, também é um bravo com amor, também é um bravo com misericórdia, também é um bravo querendo o melhor para a gente. Um dia a gente vai entender que Hashem ele é errado. Tem um costume aqui da gente alongar um pouquinho, quando a gente está terminando a palavra errado, da gente alongar um pouquinho o het e o dalet do final. O het, ele tem valor numérico de 8, para a gente lembrar que Hashem, ele é Deus aqui na Terra, e ele é Deus nos 7 céus, nos 7 níveis de Shamayim, por isso o número 8, e o Dalet. Dalet é número 4, para lembrar que Deus ele controla nas 4 direções. Sempre que parece que cadê Deus, o que está acontecendo, e as injustiças do mundo, não se preocupa, Deus está controlando tudo com supervisão particular, mesmo que parece que o caos está reinando e a injustiça está reinando, Hashem ele tem controle de tudo, da terra, de todos os céus, de todas as nossas direções, Hashem ele está controlando. Se a gente prestar atenção, tanto no Sidurim, quanto no próprio Sefer Torá, vamos lembrar que o Shema Israel são versículos da Torá. O Shema Israel não foi compilado pelos sábios, são versículos da Torá, são 3 trechos de lugares diferentes, os 3 parágrafos do Shema Israel. São 3 trechos do Shema Israel, 3 trechos da Torá que foram reunidos aqui para a gente cumprir a mitzvah do Shema Israel, e a gente já vai explicar por que a ordem que eles aparecem, mesmo que não é a ordem que aparece na Torá. A gente já vai entrar nisso. Próximo ponto, então, a gente já fez o Shema Israel, a gente tem o costume, né, de tampar os olhos para conseguir fazer o Shema Israel com toda a kavaná, que nada atrapalhe a gente. Tem quem tem costume de cobrir os olhos, formando a letra Shin, que é o primeiro nome, a primeira letra de um dos nomes de Hashem. E outro detalhe que as letras Ain e Dalet do Shema, o Ain ele é maior e o Dalet do errado ele também é maior. Então, mesmo no Sefer Torá, essas 2 letras elas se sobressaem às outras letras porque elas têm que ser escritas um pouco maiores. A letra Ain e a letra Dalet formam a palavra Ed. Ed é uma testemunha. Então, quando a gente está fazendo o Shema Israel, a gente está testemunhando a unicidade de Hashem, a gente está proclamando no mundo inteiro que Hashem ele é errado, ele é o único e verdadeiro Deus. Olha que incrível, no momento do falecimento de
Yaakov Avinu, está escrito que os filhos falaram Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O que quer dizer isso? Olha que interessante. Quando o Yaakov estava para falecer, ele quis revelar para os filhos quando vai ser o momento da vinda do Mashiach. Ele quis contar para os filhos, quer dizer que o Yaakov, ele sabia, e ele quis transmitir isso para os filhos, mas Deus não queria que essa informação fosse transmitida, então ele bloqueou o Yaakov Avinu de conseguir transmitir isso para os filhos. O que o Yaakov Avinu pensou? Que por que Deus não permitiu? Porque talvez um dos seus filhos, ele se afastou de Hashem e ele está seguindo alguma idolatria, e ele não tem mérito para saber essa informação. Então ele falou para os filhos, ele perguntou: filhos, algum de vocês se desviou de Hashem? Algum de vocês não está conectado 100% com Hashem? Então os filhos responderam para ele: Shema Israel. Quem é Israel? Israel é Yaakov. Os filhos estão falando para o pai: Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Todo mundo aqui segue Hashem e só Hashem. Ninguém segue, Deus nos livre, nenhuma outra idolatria. Então o Yaakov, ele ficou mais tranquilo e ele entendeu que se Hashem não permitiu para ele revelar para os filhos o momento que vai chegar o Mashiach, é porque não era para os seus descendentes saberem, para a gente poder cumprir a mitzvah de todos os dias da vida esperar a vinda do Mashiach. Vai ser uma das 3 primeiras perguntas quando a gente chegar no Shamayim: se você tzipita la Yeshua, se você esperou todos os dias da sua vida para a vinda do Mashiach, para nossa salvação. Então, o Shema Israel é um Ed, ele fica como testemunha para a gente que, Bezrat Hashem, a gente está testemunhando a unicidade e a grandeza de Hashem. Por enquanto, Hashem, ele é o nosso Deus, mas a gente está trabalhando para que um dia Hashem ele seja errado, que o mundo inteiro possa reconhecer a grandeza do Criador do mundo, que todos aqueles que são ateus, que todos aqueles que acreditam em deuses de barro, em deuses de qualquer forma, que eles entendam que Hashem é errado e que tudo que eles acreditam é uma grande ilusão, uma grande besteira. E, só para a gente terminar hoje, não vamos conseguir entrar muito aqui no Shema Israel, mas, na verdade, já entramos, Baruch Hashem, muito no Shema Israel. A gente fala em voz baixa, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. O que significa literalmente essas palavras? Vamos entender por que isso aqui é mencionado e por que a gente fala em voz baixa. Então, Baruch, que seja abençoado, Shem Kevod Malchuto, o nome do seu reinado glorioso, Leolam Vaed, para todo sempre, que possa ser santificado e glorificado o nome do seu reinado. Isso, por que é falado em voz baixa? Tem 2 explicações por que a gente fala isso em voz baixa. Está escrito que quando o Yaakov Avinu ele ficou angustiado, como a gente acabou de explicar, achando que um dos filhos dele se desviou do caminho, quando os filhos pronunciaram o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele viu que todo mundo pronunciou do fundo do coração que não tem nenhum filho que se desviou do caminho correto. Ele sentiu uma alegria tão grande que do coração dele saíram as palavras Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Então, daqui ficou que a gente deve falar essas palavras Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que isso saiu do coração de Yaakov Avinu, a alegria de ver todos os filhos andando no caminho de Deus. Mas, por outro lado, a Guemará pergunta: mas como que a gente pode pronunciar alguma coisa que Moshe Rabbeinu não transmitiu para a gente isso na Torá? Então, a gente tem uma contradição aqui. Por um lado, a gente tem que pronunciar porque Yaakov pronunciou isso. Por outro lado, Moshe não ensinou na Torá a gente a pronunciar isso. Então, para resolver essa contradição, a gente pronuncia, mas pronuncia em voz baixa.
Uma outra explicação também muito bonito, que Moshe, quando ele estava no Shamaim, ele subiu no Shamaim para receber a Torá, ele teve um contato muito forte com os malachim, com os anjos. No final, ele acabou até ganhando presente dos anjos, mas um dos maiores presentes foi que Moshe, ele escutou os anjos louvando Hashem com essa frase, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Os anjos, eles louvam Hashem com essa frase. Então, durante o ano inteiro, é uma chutzpah, é um descaramento, você querer fazer em voz alta o mesmo cântico de louvor que os anjos fazem para Deus. Quer dizer, se coloca no teu lugar, você é uma pessoa de carne e osso, que comete transgressões, que tem brigas, que tem discórdia entre vocês. Vocês não são como os malachim, que são unidos, que são perfeitos, que não fazem transgressões. Não pode ter o descaramento de você fazer o Baruch Shem Kevod alto como os anjos. Tem uma exceção no ano, no dia do Yom Kippur, o dia que a gente se comporta como anjos. Nesse dia, a gente tem permissão, a gente não come, a gente não bebe nada, a gente passa o dia inteiro na sinagoga rezando, e a gente está lá no nosso arrependimento, fazendo vidui, fazendo tefilá. Uau! Você é como os malachim nesse dia, como os anjos. Hoje, você pode fazer o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Então, nas tefilot de Yom Kippur, quando a gente chega no Shema Israel, é o único dia do ano que a gente pode fazer o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Para quem está acostumado a fazer o Perek Shirah, o cântico do universo para Deus, que tem cada uma das criaturas de Deus, qual é o cântico que essa criatura faz? A gente vai ter uma grande surpresa quando a gente chega no Tzvardea, no sapo. Qual é o cântico de louvor do sapo? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Rabino, para tudo, não entendi mais nada. É o cântico dos anjos. A gente pode fazer um dia por ano em voz alta, e os sapos podem fazer esse cântico todos os dias. O que os sapos fizeram de tão especial? Vamos guardar essa pergunta aí. Bezrat Hashem, na aula que vem a gente continua. Shabbat Shalom.